Shalom! Estamos mais uma vez juntos para uma conversa, para um diálogo, para um momento de desenvolvimento e ampliação teológica dentro aqui do seu canal A Rota da Teologia. Pensando um pouco hoje, nesse momento, sobre a introdução à teologia dentro dos postulados propostos pela teologia. Quando falamos de postulados, estamos falando de pressupostos, estamos falando de abordagem, de defesas, de temas, de teorias, de desenvolvimentos, de teses, de posicionamentos, de perspectivas, de percepções, de concepções, de conceitos, de construções de uma série de argumentações que vão sendo desenvolvidas a partir de uma averiguação, de uma análise, de uma exegese e de também não só uma exegese, mas de uma análise crítica, né? O termo krisis no grego, que vem de avaliação, então ele é muito pertinente para uma introdução teológica, porque existe uma crise, existe uma avaliação, existe uma averiguação sobre os assuntos, e os assuntos são formados e desenvolvidos e discorridos de uma forma, de um arcabouço, de uma forma sequencial, que tanto pode ser cronológica, como pode ser também de uma forma exponencial, de uma forma, pode ser também, vamos dizer assim, variável, diversificável, não seguindo uma sequência lógica, não seguindo uma ordem, não é? Quando, por exemplo, tratamos da questão da soterologia, já indo lá para a teologia sistemática, aí vamos ter aí a abordagem da proposta da Ordo Salutis, ou a ordem da salvação, em que desenvolve-se o processo soterológico. Nós vamos ver que ali existem elementos da ação humana e elementos da ação de Deus, e esses elementos estão, vamos dizer assim, dentro da Ordo Salutis. Eles não seguem, eles não estão separados, mas estão interligados e estão dentro da mesma sequência. A conversão, por exemplo, é uma ação humana. Um novo nascimento é uma ação humana. A regeneração é uma ação humana. A justificação é uma ação divina pelo homem. Tá? A eleição é uma ação divina pelo homem. Também vou colocar aqui a perseverança é uma ação humana. A glorificação é uma ação divina pelo homem. Porém, assim nós vamos vendo que dentro desse contexto, que tanto é trabalhado na teologia bíblica como trabalhado na teologia sistemática, existem umas abordagens em que é preciso seguir uma sequência, porém a sequência não quer dizer que alguns pontos eles são da parte que cabe ao homem, da parte que cabe a Deus, estão desfragmentados ou estão soltos, mas sim segue uma sequência e segue uma ascendência e uma descendência natural, em que a ordem é proposta dentro do que é visto no contexto proposto, não só pela Bíblia, mas também pela teologia, pelo pensamento, pela proposta, pela análise que faz o teólogo, o exegeta, o intérprete. Agora, quando nós trabalhamos com a teologia em forma de ciência, em forma de desenvolvimento científico, o que nós precisamos pensar que no construir um tema, no construir uma base, no construir uma propulsão de um assunto ou de uma esfera temática, é preciso organizar os fatos a partir de um norte, de uma raiz, de uma direção que vai seguir-se. Se eu vou trabalhar com a teontologia, eu vou ter que partir do princípio de uma ordem aonde a dissertação e o meu discorrer sobre Deus, ou Teós, ou Yahvé, no contexto das línguas originais e dos termos originais expressos no Antigo e Novo Testamento,
mas também partir da concepção e do contexto em que temos que trazer esse desenvolvimento dentro da programação de atividades, de prerrogativas, de ações, de intervenções, de natureza, de caráter, de personalidade, de obra, de aplicabilidade, de ação, de universo, povo, humanidade, de uma construção em que surge a partir de toda a ação e de toda a composição escriturística e histórica que trata sobre a pessoa de Deus. Se estamos construindo uma teologia e tendo Deus como a princípio que eu defendo que Deus não se estuda, mas Deus, o tema Deus não é estudar Deus e procurar definir Deus é o grande erro da teologia. A teologia ela não pode definir-se, não pode conceituar-se como como uma ciência que propõe definir Deus, que Deus não se define. Deus é indefinível, tá? Ele é indescritível na sua amplitude. Mas o que nós podemos conceber que a teologia é a ciência que nos provê os elementos para a avaliação, o análise, e para discorrer as percepções e perspectivas que podemos alcançar sobre Deus e a sua relação universo, homem-universo. Aí sim. Agora, outro sim é a questão que nós temos que diferenciar da teontologia com a teodiceia. Porque a teodiceia é a definição, a averiguação, a avaliação que os filósofos fazem sobre Deus. E o Deus da filosofia ele leva ao ceticismo. Porque o Deus da filosofia é o Deus que é questionado. E o Deus da teologia é o Deus que é comprovado, é formado, é firmado, é postulado e apresentado na sua toda estrutura e formalização dentro do que está proposto, não só pela Escritura, mas pela própria natureza e pelos próprios sinais e evidências que comprovam a sua existência. A partir da sua existência, e autoexistência é que vai se construindo toda uma formulação teológica e toda uma proposta teológica. Então, uma introdução à teologia tem que partir desse princípio de procurar trazer o elemento ao leitor, ao aluno, àquele que está recebendo essa temática, esse ensino, essa introdução a ciência, a teologia, como sendo uma ciência que ela está dentro da área da ciência humana, porém tem um viés divino, tem um viés supranatural e sobrenatural, em que existem mistérios e esses mistérios o homem não pode vir a desmistificá-los e nem vir a demitologizar, porque fazendo assim retira a sobrenaturalidade e torna natural o que é espiritual. E cai no erro bultminiano, e cai no erro da teologia ou da interpretação histórico-crítica, da fenomenologia, dentro da teologia, que foi uma proposta bultminiana, e dos que seguem essa corrente. Então é preciso nós concebermos e compreendermos a dimensão que essa introdução teológica faz e como ela tem que ser transmitida e procedida dentro do cenário do público, da academia, da universidade, daqueles que estão buscando conhecimento. Muito obrigado a todos e estamos aqui no canal A Rota da Teologia.